Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí nesse canal. Lembrando todos aí de curtir, compartilhar, comentar, fazer perguntas, né? Vamos interagir, uma interação é bacana. Através de uma interação pode ser que muita gente possa ser ajudada também. Hoje o tema desse vídeo é manipulação. Manipulação no que se diz respeito ao dicionário da psicologia, fala que é um exercício de influência indevida através da distorção mental e exploração emocional com a intenção de tomar o poder, controle, benefícios e privilégios às custas de alguém, ou seja, da vítima. Isso é manipulação. Manipular a verdade faz parte da natureza da doença da adicção. É um dos fatores das quais o adicto utiliza para conseguir se manter no uso da substância ou se esquivar de alguma responsabilidade. A manipulação na doença da adicção, assim como na floresta, um réptil chamado camaleão, ele se assemelha muito à manipulação. Ou seja, o camaleão ele vai para o verde, fica verde, vai para o marrom, fica marrom, vai para o branco, fica branco, ele se camufla. E a manipulação é uma camuflagem mediante a qualquer tipo de situação que a pessoa está passando. Ele tenta manipular, trazer para si a situação de uma forma que ele fique confortável, mas que não é uma forma muito verdadeira, né? De alguma situação, ou seja, ele constrói um histórico de alguma situação, seja ela qual for, para conseguir se defender de algo, né? Ou seja, de alguma narrativa. Ele constrói um desenho que passava antigamente na televisão, que dá para assim, para você entender bem o que é o manipulador. É aquele aquele desenho que com a mente o menino criava todas as coisas que ele queria. Um desenho que fala Bob, um fantástico mundo de Bob. O que ele fazia? Ele criava com sua mente diversas coisas, né, para se livrar daquele momento, daquela situação que ele estava vivendo, né? Então ele criava, ele era muito criativo. E o drogadicto ele tem esse processo de criação para conseguir se livrar de alguma situação, para conseguir manobrar algo ou alguém, né? Manipula de diversas formas, às vezes até para se manter no uso ou continuar usando. Ele manipula, conta histórias, faz com que a história pareça verdadeira, mas não é uma história verdadeira, é uma história mentirosa. E é aí que também o drogadicto acaba perdendo a sua identidade. Por quê? Porque a mentira, ele vai ter que contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, para sustentar uma primeira mentira que foi contada. E nesse mundaréu de mentiras que o drogadicto conta para manipular os outros, para conseguir dar um nó em alguém, ele acaba se perdendo, perde a sua identidade dentro disso tudo. E mediante esse fator comportamental de manipulação, ele já não consegue mais se identificar, né, com o seu perfil psicológico de pessoa da qual ele se formou um dia. Ele não consegue mais se identificar com isso, né? Aonde perde valores, perde um monte de situações, vive situações constrangedoras, das quais muitas das vezes acaba passando de uma forma que ele mesmo não tem a sensibilidade de sentir aquilo como uma agressão, uma invasão ao seu caráter. Por quê? Porque já se perde isso daí mediante a esse comportamento manipulador. O manipulador, né, conforme falamos, ele distorce, ele faz uma distorção das coisas, né? Ele tenta influenciar, né, as pessoas, as coisas, as situações de uma forma indevida, né? Ele tenta explorar o emocional, né? Se coloca num padrão de coitadinho ou em outro padrão qualquer, né? E tudo com uma intenção que é a de manter os seus próprios benefícios pessoais, ou seja,
É muito egocêntrico e egoísta o manipulador. E o manipulador e a manipulação, ela faz parte da doença da adicção. É sintoma da doença. Assim como a gripe tem os seus sintomas, que é corisma, escorrimento nasal, né, fraqueza, desânimo, né, algumas coisas do gênero, sabe? A mesma coisa a doença da adicção, ela é uma doença e tem seus sintomas. A manipulação é um dos sintomas da doença da adicção, né? A pessoa, quando ela começa a querer manipular, ela está no fator doentio, no processo doentio. E entra num processo da qual daqui mais para frente a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou pegar aí uma sequência de vídeos que a gente vai falar sobre PPR. O que é PPR? Dentro das clínicas e comunidades terapêuticas é dado reunião, né, de conscientização para o drogadicto trazer isso para a sua vida em ação, né, que se chama Programa de Prevenção à Recaída. E a gente vai falar muito sobre o PPR, né, sobre o Programa de Prevenção à Recaída. E quando falarmos sobre isso, novamente você vai ouvir falar sobre esse tema de manipulação, que é uma coisa a tentar a buscar se evitar de fazer, né? Não se colocar dentro desse padrão comportamental, porque o drogadicto, ele passa por um processo antes de usar droga, né? Não é foi e usou, não, é um processo para voltar ao uso, né? É um processo para acabar voltando ao uso. E dentro desse processo ele passa pela manipulação. E a manipulação, o primeiro que ele consegue dar o chapéu é ele mesmo. O primeiro que ele consegue enganar é ele mesmo. A manipulação é uma forma de sabotagem, né? Ou ele sabota alguém, mas para ele sabotar alguém, primeiro ele sabota ele mesmo. Então ele começa mentindo para ele, se auto-enganando, se colocando numa condição complicada. E o primeiro auto-engano é assim: não, eu ainda tenho controle, não, eu ainda consigo. Quando se está internado, a manipulação para si próprio é assim: eu já tô bom. Já tô bom é terrível. Quando não acha que já tá bom, fala que tem saudade disso, daquilo, daquele outro, e nunca teve, nunca teve. Eu mesmo, quando eu estava no uso de substância, eu não tinha saudade do meu pai, da minha mãe, do meu cachorro, do meu papagaio. Não, eu só queria saber como que eu ia fazer para usar mais um, para continuar no meu uso de droga. Eu não queria saber de outras coisas. Aquele que pega e fala, ah, mas eu só pensava nisso, naquilo, tá de conversa fiada, né? O drogadicto, ele só pensa em uma coisa: meios e maneiras de usar mais um. Meios e maneiras de usar mais um. Quando nós estamos nesse padrão de adicção, nós esquecemos da nossa vida, nós esquecemos da nossa casa, nós esquecemos da nossa família, nós esquecemos que somos humanos, nós esquecemos de tudo. Nós só pensamos numa forma de usar mais um, de uma forma de continuar usando. Então o cara, quando ele vai dentro do processo de tratamento, ele começa a manipular, né? Tem uns que querem manipular a família. A gente vê muito isso dentro de centro de tratamento, que o indivíduo é um preguiçoso o dia inteiro, o dia inteiro na maior preguiça possível. Aí é dia de visita, aí fala pro cidadão lá: ô cidadão, seu pai está lá, sua mãe está lá, sua família chegou, está no portão. Aí ele já pega uma vassoura, um rastelo ou até uma enxada, começa a bater no mato e glória, glória, aleluia. Ou seja, querendo vender um personagem, uma mentira, algo que não é verdade. Esse é o manipulador. Ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te embrulhar, ele vai tentar te enrolar, né? Mas assim, uma forma de lidar com isso daí é contrariar. Contraria. A recuperação é a arte de se contrariar, fazer diferente. Você não veio aqui, você não está em tratamento, buscando um tratamento para o seu pai, para sua mãe, para o seu cachorro, para o seu papagaio, porque não foram eles que usaram. Quem usou foi o próprio dependente químico. Então o dependente químico, ele é responsável pela sua recuperação. Ele é responsável pela sua mudança. Então é isso. A manipulação, ele é
ele é esse meio ao qual nós falamos aqui, né? Vamos fazer vídeos sobre temas direto ao tratamento, né? Daqui para frente. E gostaríamos que você fizesse alguma sugestão ou falasse algo relacionado àquilo que você tem de curiosidade ou necessidade nessa parte de dependência química. Obrigado e só por hoje.